Se Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, Judas realmente tinha livre-arbítrio? Eu tenho que colocar uma... Judas, o discípulo que traiu Jesus, pôde exercer o seu livre-arbítrio? Se Jesus já sabia que Judas seria o traidor e as promessas precisavam se cumprir, como então ele pôde exercer o livre-arbítrio? Tudo isso nós vamos acompanhar no debate de hoje. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Pastor Elias Soares, eu tenho uma pergunta sobre Judas. Se Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, Judas realmente tinha livre-arbítrio? Eu tenho que colocar uma Essa é o tipo de pergunta que acaba com a aula na escola dominical, né? O professor chega com toda a aula pronta. Não tem como falar de Judas. Vamos lá, então? Respondendo a pergunta dela, o que se levanta aqui é o seguinte: Judas era um predestinado ao inferno. Judas não era salvo, nunca foi salvo. Só que o texto desmente isso. E eu vou dizer onde que o texto desmente. Mateus capítulo 19, versículo 28, está escrito assim: E Jesus disse a quem? Aos 12. Por quê? Aqui há a questão do jovem rico. E ele chega querendo a vida eterna. Vida eterna ele está buscando. E o Senhor salvação. Salvação, vida eterna. E o Senhor apela para Sefer HaMitzvot, ou seja, para o livro dos mandamentos, que é a Torá. Conhece os mandamentos? Não farás isso, não farás isso. Ele falou, tudo isso eu tenho feito desde que eu era moço. Olha, aqui já depõe um pouco contra essa questão do livre-arbítrio. Porque para poder cumprir a Torá... Do livre-arbítrio ou da... Do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Contra o livre-arbítrio? A Constituição vai favorecer depõe o contra? Depõe contra essa questão que vocês levantam, contra o livre-arbítrio. Ah, tá, é o oposto. É o oposto. Eu tinha entendido o que o senhor tinha falado. Não, aqui depõe contra essa questão do livre-arbítrio, que eu quero dizer, de que vocês não acreditam que o homem tem um livre-arbítrio. Então, depõe contra essa questão. Por quê? Ele praticava tudo isso e Jesus, em momento algum, contestou que ele realmente praticava. Não, ele confirmou, né? Confirmou. Só que aí ele falou assim, olha, só que tem um detalhe. Resta-me alguma coisa? Falou, resta sim. Vende tudo que você tem e reparta com os pobres. E aí ele ficou triste porque o seu Deus era Mamon. Então ele feriu um dos mandamentos do decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Mostrou-se pecador ali. Aí então, falou, aí Jesus diz, olha, está vendo, olha? Quão difícil é para os que têm riquezas entrarem no reino dos céus. Aí Pedro pergunta, tomando a palavra em nome dos 12. Senhor, nós que deixamos tudo, o que receberemos? Nós deixamos tudo. Ele não quis deixar riqueza, mas nós abandonamos tudo, recebemos o convite e largamos tudo para te seguir. O que receberemos? A resposta de Jesus é essa daqui, ó. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós quem? Que estão aqui, que me seguistes, não é que me seguirão, mas que seguistes, quando na regeneração, na palingenesia, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando nem do arrebatamento, ele está falando do retorno glorioso, quando ocorrerá o julgamento das nações de Israel. Falou, vocês 12 estarão assentados sobre 12 tronos. Essa promessa foi feita, incluindo Judas, porque aqui são 12 tronos e 12 apóstolos. E uma promessa feita para os 12. Se ele não era salvo, por que Jesus fez essa promessa? Isso é fazer o texto que é o que é o teu livro. Os pregadores dizem, mas o texto não diz. Não é o que o texto está dizendo, mas vamos lá. Não, a questão central arminiana e calvinismo para mim, a essência é essa. Não tem como, né, colocarmos Deus como eterno, presciente, onisciente, e dizer que o Judas perdeu a salvação. Ou seja, o Judas estava lá, Jesus já havia dito, não vos chamei número de 12, um porém é diabo, ou seja, um é traidor, um é inimigo. Ou seja, Jesus aí mesmo... Aí é uma falácia. Jesus, não. Aí os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz, porque o mesmo, ele falou para Pedro, não. Satanás. Então, mas... Chamou Pedro de Satanás. Então, mas... E disse que Judas era um diabo, mas não Satanás. Não, mas ele está dizendo... Isso, mas mas ele não está dizendo lá, ele não está lá colocando que, diferente aqui, Jesus é claro em dizer, eu chamei vocês em número de 12. Certo. Mas Jesus está dizendo, é diferente. Um não é. Agora, um é inimigo, um é adversário, um é traidor. Não é? Tem um artigo definido aí? Não, sim, mas é isso. Olha só, Jesus está distinguindo ali, dizendo que dos 12,
de fato não é. Lá tá indefinido, pastor. Sem antigo, tá Jesus, não tá. Mas assim, não precisa, que é a construção. Não precisa. Não, olha depois só, mas que a gente fala que vocês gostam de gramática. Não é. Ou seja, Jesus, gente, assim, a exegese, ela não se atém só à gramática. Tem contexto próximo, contexto remoto, campo semântico, tem uma série de coisas. Só não pode a gramática. Não pode a gramática, mas então, a gramática é então, parte. Sobre gramática, olha só que interessante, ó. Só que no mesmo texto primeiro, ó, Mateus 19, 28, tá escrito assim, ó. Vós os que me seguistes. Essa expressão aqui indica que enquanto seguindo, eles estão na promessa de se assentar aos 12 tronos. Judas deixou de seguir por si mesmo. Gente, você não tem... Entendeu? Assim, eu não consigo entender. Ele era arminiano. Eu não consigo entender essa presciência divina, onde Jesus, quando chama o Judas é salvo e... lá na frente, o Judas não é mais salvo. Não, mas assim, o debate não é Judas. Pra explicar o debate mas quem é tu o pra debate com Deus, se ele quiser. O debate, não tô discutindo com Deus, tô discutindo com Elias e com Mateus. Eu não tô discutindo com Deus. Aliás, pra mim é muito tranquilo o fato de que Deus podia acabar aqui. Não, é muito tranquilo o fato de que já havia a profecia dizendo que o que mete a mão no prato com ele iria enganá-lo e traí-lo. Aí Deus pegou a mão dele e botou lá. Não é que Deus pegou, é que assim... Pedro fez pior. Não é isso, assim, é exatamente qual é a diferença de Pedro para Judas. Justamente, que é o propósito de Deus. Judas não. Não, é o propósito de Deus. Deus conduziu. Deixa eu colocar um versículo aqui, então. É o vaso de honra colocado no lugar certo e o vaso de desonra colocado no lugar certo. É isso que Paulo está dizendo. Professor Marcos, vou mexer com o senhor, é a última rodada aqui de debate. A gente tem mais 12 minutos e depois nós vamos para as considerações finais. Efésios capítulo 2, a partir do 8, diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Esse preparou previamente e feitos em Deus, não significa que ele criou os salvos e os outros foram criados ali. A gente pode pegar até o texto de Malaquias que fala lá, soprando o espírito, que o homem que gera outro homem sem estar na direção que assuma as consequências. A mim me parece que que Deus preparou essas boas obras. A mim me parece que Elias e Mateus vão dizer que Deus preparou essas boas obras para a igreja. Mas o texto está falando para pessoas individualmente, que, lógico, todos juntos vão compor a igreja. Da mesma maneira como Mateus falou, que a igreja foi predestinada para vencer sobre as portas do inferno, né? Então, acho que eles pensariam dessa forma. Eu vejo Paulo ali escrevendo para a igreja, mas a igreja é formada por indivíduos. Então, Paulo está escrevendo aquilo para mim, que faço parte da igreja. Ele não está escrevendo para alguém que não faz parte da igreja. A igreja é a consequência dos indivíduos, o juntamento dos indivíduos. É o juntamento dos indivíduos salvos por Jesus Cristo. Eu entendi o que ele falou. Não por mérito da pessoa, mas salvos pela graça, mediante a fé, etc. e tudo mais. Então, ali, a visão reformada vai ver Paulo escrevendo para pessoas e não escrevendo de uma maneira corporativa, como eu acho que o Mateus falaria ou argumentaria com relação a isso, né? Interessante. É uma maneira diferente de ver o texto e tudo mais. Mas me permita aqui só voltar no que o pastor Elias comentou. A profecia era para 12 tronos. Justo. O trono de Judas o trono do Judas foi colocado Matias. Isto. Só que tem um 13º apóstolo, que é Paulo, que não está nessa profecia. Então não tem trono para Paulo. Ele nem era salvo? Nem era salvo. Mas como é que fica então esse futuro profético? Não, como aí é que fica não é... o futuro profético? Não, aí não é futuro profético. Aí não é futuro profético. Aí é futuro. Olha, vamos lá, olha só, vós que me seguistes, essa expressão vós que me seguistes está no particípio, vós que estão me seguindo agora. Mas Paulo não seguia naquele momento. Quando a profecia foi lançada sobre os que seguiam no presente. Mas eu não disse que é futuro profético. O senhor está criando um espantalho. Pastor, aí não só tem para futuro poder mostrar profético pro senhor.
Aí é futuro. Ó, vós que me seguiste, quando na palingenesia, não é agora. Exatamente. É quando? Olha só, pastor, vós que me seguistes agora. Bom. Aqui é um aoristo, aqui é um aoristo apresentativo. Eu tô mas criando, isso, mas assim, o fato de ser um ouriço aí não significa que aqueles 12 eram aqueles 12 lá. Ou seja, haveria 12 lá, mas não significa necessariamente se haverá 12 tronos. O verbo pode, vai lá. você pode pegar a gramática de onde quiser, pode pegar de onde quiser, do jeito que quiser. Não é sofrendo assim. De gramatofobia. Não é assim. Não. Você tá... Judas traiu porque quis ou porque já estava entregue aos decretos de Deus? Se foi escolha dele, como então cumpriu as profecias divinas? Quando nós entendemos, quando se entende que a ação humana, eu sou salvo porque eu fiz isso. Quando eu entendo que o Judas, né, olhando aqui para o caso dele especificamente, o Judas é o que Paulo está dizendo, é um vaso de desonra que está ali para aquela finalidade. Deus colocou, é a pessoa que está ali. Ou seja, a história na concepção divina e bíblica, ela já está escrita, ela já tem o seu desfecho, ela já tem o seu final. O livro da vida já tem os nomes. E, assim, isso na eternidade. E os nomes podem ser arriscados. Né? Aí Deus escreveu o nome errado. Aí Deus escreveu um nome que não devia ter escrito. Judas Iscariote, tava lá, mas foi tirado. Deus escreveu um nome que não deveria ter escrito no livro da vida. Deus nem onisciente. Eu quero só fazer uma. Deus vai monopolizar. Daqui a pouco acabou o tempo. Não, mas assim, eu não estou monopolizando. É porque toda vez que eu vou falar, há uma interrupção e aí não tem como concluir a ideia, não termina. Judas Iscariote foi substituído porque pecou ou porque ele morreu? As duas coisas. Pelos dois. As duas coisas. As duas? Pelos as dois. Duas. Mas não aconteceram as duas coisas? Ele morreu porque pecou. Por que o senhor seleciona uma? Então por quê? Por que o senhor seleciona uma das coisas? Por que quando o Tiago morreu ele não foi substituído? Porque não aconteceu as duas coisas. Por causa do mas ele morreu. Cometido. Mas não aconteceram as duas coisas. Tiago não foi substituído porque não morreu por um pecado que cometeu contra Cristo. Mas ele não morreu por causa... morre todo mundo. O Judas foi substituído. Judas morreu porque pecou contra Cristo. O Judas foi substituído porque era traidor. Ele se suicidou. Então, isso não é pecado? Não, mas não é porque ele pecou. Não é pecado? Ele morreu. Judas foi substituído porque pecou e não porque morreu. Porque as duas coisas. Tiago deveria ter sucedido. Não. Tiago não foi substituído. Ambas as coisas. Mas Tiago não morreu porque pecou contra Cristo. Depois de pecar, Jesus ainda chamou de amigo, né? Tiago não pecou, morreu porque não pecou contra Cristo. Mas alguém matou o Judas Iscariote? Ele mesmo. Então pronto. Ele mesmo. Não morreu porque pecou. Ele se suicidou. Os dois. Porque morreu as duas coisas. As duas coisas. Morreu pelas duas coisas. Morreu pelas duas coisas. As coisas. Ô, senhor Elias, não tem jeito de separar. É isso aí, meus amigos. E você, acredita que Judas já teria sido mesmo predestinado à perdição? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal e até o nosso próximo encontro.